Hebreus, meus irmãos, Hebreus 11, versículo 38. Hebreus 11, 38 já foi o texto lido. Vou pedir ao Bruno que leia o texto. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ótimo. Querido Deus, que o Teu Espírito nos capacite a entender palavras tão significativas, tão caras à Tua igreja e ao Teu povo através de elas. Nos ajude, Senhor, nesse momento, para que possamos, de igual forma, entendendo a Tua palavra, também possamos colocá-la em prática. Nós oramos em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Como eu disse, meus irmãos, na escola dominical, nesse segundo momento de culto, queremos usar uma metodologia um pouco diferente e, aproveitando essa importante data, que é a data da Reforma Protestante, trazer aqui nessa noite alguns nomes, alguns eventos que foram fundamentais para a construção da nossa igreja, para a construção do cristianismo. Evidente que eu não vou conseguir demorar em cada personagem, em cada fato, vou passar muito rapidamente por eles, e talvez mais no futuro nós tenhamos condições de dar prosseguimento. Não conseguirei também trazer aqui uma lista muito substanciosa, mas pegarei alguns personagens importantes que considero e creio encaixarem-se perfeitamente em Hebreus 11, 38, homens dos quais o mundo não era digno, e trazer essas personagens com as suas histórias e fundamentalmente com o seu testemunho para a igreja. E dessa maneira, crendo que Deus, Ele há de nos abençoar, derramar a sua graça sobre os nossos corações. Para aqueles que leem as Escrituras Sagradas e que já têm uma certa familiaridade com o Novo Testamento, percebem que o cenário, o local em que ocorrem os principais eventos do Novo Testamento, geralmente são descritos como a região do norte da África, ou a região sul da Europa, a Palestina, a Ásia Menor, e vez ou outra nós encontramos algum comentarista narrando de regiões um pouco mais longínquas, como foi o caso dos relatos a respeito da Ibéria, o Estreito de Gibraltar, ou então uma menção à Pérsia, uma menção à Síria. De fato, esse ambiente é a estrutura, nós poderíamos entender como sendo um palco em que atores e personagens levantados por Deus vão dar a sua contribuição ou as suas contribuições para a história da humanidade, para a história do cristianismo. Acontece que todos esses locais citados, eles representam uma grande
bacia que é chamada comumente de a bacia do Mediterrâneo. Então nós temos o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar. E esse mar não tem as dimensões do nosso Oceano Atlântico, não tem as dimensões do Pacífico, mas é um mar muito importante para aquele cenário. Então, se você tiver cuidado, vai observar que o norte da África é banhado pelo Mediterrâneo. O Estreito de Gibraltar é banhado pelo Mediterrâneo. O sul da Europa é banhado pelo Mediterrâneo. A Ásia, a Síria, Israel também são regiões banhadas pelo Mediterrâneo. E o nome é muito sugestivo, porque o nome Mediterrâneo significa terrâneo, seria terra, relativo à terra, e medi, vem de médio, vem de meio. Portanto, é o mar que está no meio da terra. Mediterrâneo representa o mar que se encontra no meio da terra, portanto, no centro da terra. Isso não é apenas coincidência, mas é exatamente nesse palco em que você tem um mar, cujo nome já significa estar no centro da terra, que Deus, Ele vai estabelecer reinos, Deus vai estabelecer regiões, serão estabelecidas províncias, cidades, vilas, casas, indivíduos, personagens darão a sua grande contribuição. É aqui que nós encontramos as grandes histórias e as histórias mais significativas dos impérios que marcaram a humanidade. O Império Grego-Macedônico, antes do Império Grego-Macedônico, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Egípcio, depois do Greco-Macedônio, o Império Romano, e depois do Império Romano, nós temos algumas civilizações, como a civilização franca, a ibérica, a civilização italiana, a história dos palestinos, a história de Israel, a história do Egito. Todos esses grandes fatos relacionados a essas grandes histórias ocorreram exatamente nesse ambiente. E meus irmãos, portanto, entre as águas do Mediterrâneo, chacoalhando, lançando-se de um lado para o outro, que nós encontramos nos dias atuais esses fluxos migratórios terríveis, quando os meios de comunicação o tempo todo nos fala de refugiados que estão saindo da Síria, atravessando parte do Mar Egeu, passando pela Grécia, entrando pela Grécia, chegando nos extremos da Europa. Ainda continua sendo uma região importantíssima para a história humana. E é aqui que nós encontramos então fatos dignos da construção do nosso tão glorioso cristianismo. Quero, meus irmãos, falar a vocês de um período em que o Império Romano levantou a sua cultura, expandiu a sua língua, a sua filosofia por todas as regiões do Mediterrâneo. Há um período sequente que nos fala da grande e precisa mente romana, da sua capacidade jurídica, da sua habilidade em construir grandes cidades, da máquina romana em forma de legiões que se deslocavam de uma maneira assustadora em tempos reduzidos de um canto ao outro através das suas estradas milenares, de um complexo, porém mais que eficiente sistema de correio, da Pax Romana,
E é nesse ambiente que nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Gálatas 4:4. A história do Senhor Jesus, brilhantemente contada e espiritualmente narrada pelos seus discípulos, apóstolos, conforme nós encontramos nos Evangelhos. A história da igreja, conforme Atos dos Apóstolos. As cartas paulinas, as cartas universais, as pastorais, e nos deparamos lá no final da Bíblia com Apocalipse, o último livro escrito pelo apóstolo João. É dessa maneira então que nós temos a constituição de todos os eventos relacionados a Cristo e aos seus discípulos ainda no primeiro século. Mas o segundo século, ele é inspirativo. E creio que Hebreus, no versículo 38, depois de descrever os homens do passado, desde Abel, passando por Noé, falando dos juízes e de personagens inesquecíveis das Escrituras Sagradas, certamente pelo seu tempo, poupando gigantes do Novo Testamento, e ainda, meus irmãos, sem os fatos históricos para propor o relato daqueles homens que sucederiam os apóstolos e se constituiriam como os grandes pilares e colunas da igreja cristã. Porém, o escritor aos Hebreus, ele cita, falando desses homens, daqueles homens do passado, e em todos eles, a Bíblia descreve que o mundo não era suficiente, o mundo não era digno para receber indivíduos tão sérios, tão caros, tão corretos, tão fiéis a Deus, como seriam estes personagens todos. Me compete falar um pouquinho a vocês daqueles que são chamados de os sucessores dos apóstolos. Não vou me deter em cada um deles, porque nós não temos tempo para isso, mas apenas trazer a lembrança, a memória da igreja, as suas vidas e o quanto eles foram importantes para o cristianismo. Um dos primeiros homens que aparece após os apóstolos como sendo um legítimo sucessor desse patrimônio extraordinário que nos deixaram documentos de vida, documentos sobre os quais constroem toda a construção da igreja cristã. É um antigo pai da igreja chamado Policarpo. Acabamos de falar de Policarpo. Policarpo, ele era da Ásia Menor. Ele nasceu lá por volta da década de 60. Há quem diga que Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João, e há ainda outros que vão afirmar que Policarpo teve conhecimento de apóstolos que rapidamente desaparecem das narrativas bíblicas sem deixar notícias. E Policarpo, já um senhor entrando no segundo século, dava testemunho de Cristo como ninguém. A história de Policarpo nos fala de um grupo de soldados que o tomaram ainda na Ásia Menor, o levando para Roma, e ele muito velho, parando em algumas províncias, os seus discípulos querendo libertá-lo, e ele dizia que não, que este era o destino traçado por Deus, e que ele haveria de enfrentar as autoridades romanas. E diante do governador romano, que o conclamava a negar o seu Senhor, ele dizia: não posso negar aquele que tem sido fiel a mim por 86 anos. E Policarpo foi morto dando testemunho
o relato do martírio de Policarpo constitui-se em documento dos mais importantes da igreja cristã. E esse documento que narra o relato da morte de Policarpo é chamado de Pai Apostólico. O documento chama-se Pai Apostólico. Policarpo é um desses exemplos extraordinários. Mas a história também nos fala de Inácio de Antioquia. É um desses homens também muito antigos, que você não encontra na Escritura Sagrada, mas deve aplicar o texto de Hebreus 11:38, dos quais o mundo não era digno. Inácio era outro, que preso por muitas oportunidades, os seus discípulos quiseram libertá-lo, e ele dizia não, ele iria cumprir a tarefa do martírio. E esses homens eram homens que realmente o mundo não era digno de tê-los. Eram homens que não tinham comprometimento com o próprio mundo. Eram homens que não temiam a morte. Por quantas vezes ameaçaram esses homens com todo tipo de violência física, e foram homens inquebráveis. Não há como negociar a minha fé, não tem como fugir do meu destino. Haverei de morrer, morrerei defendendo a boa causa do meu Senhor. E eram mortos. E as mortes as mais violentas possíveis, mortes cruéis. Usavam esses homens como tochas, cortavam esses homens ao fio da espada, acorrentavam, tiravam-lhe as peles, afogavam, cortavam o seu corpo em pedaços, costuravam os seus corpos dentro de couro de animal fresco e era lançado aos animais ferozes, mas não negavam a fé. Clemente de Roma. Esse Clemente de Roma é considerado o primeiro grande presbítero da igreja de Roma. É um homem com uma grande lucidez. Um dos seus documentos, por muito tempo, um documento que ele escreveu, por muito tempo foi discutido se não teria que entrar no cânon. Entre os 27 livros que nós temos, mais o documento de Clemente, chamado Clemente I, uma carta que ele escreve de Roma para a igreja de Corinto, orientando a igreja de Corinto quanto às dificuldades que os presbíteros em Corinto passavam. Também um homem que na tradição católica é considerado como o primeiro apóstolo, Clemente de Roma. O pastor de Hermas. Esse é um outro documento desse tal de Hermas, que escreve uma obra que os cristãos utilizaram por muito tempo na igreja, e que havia congregações que chegava a crer que era um livro inspirado por Deus, e depois o Senhor foi regulando, o Senhor foi orientando, a igreja foi se posicionando, e foram deixando esses livros de lado e tomando como base o padrão que nós temos em nossas mãos hoje, que são os 27 livros do Novo Testamento. Esses séculos se seguem. Nós encontramos um outro chamado Justino Marte, de Roma. Justino Marte, ele era alguém apaixonado pela filosofia grega.
Ele chegou a vestir a túnica do filósofo grego e se dizia um filósofo, e era. Mas encontrou Cristo e o Senhor o tomou com brandura, tratou as suas feridas, e Justino Mártir agora, ele se diz um filósofo de Cristo, e passou a defender a causa do Evangelho. As apologias de Justino, os debates de Justino, as suas argumentações, a utilização da filosofia de Justino Mártir, isso tudo foi fundamental para a igreja, e o nome dele representa bem aquilo que foi o fim da sua vida. Foi martirizado pelo Evangelho. Por isso, Justino Mártir. Encontramos, meus irmãos, homens como Panteno, o pai da escola de hermenêutica de Alexandria. Encontramos Clemente, Alexandre, Orígenes, Tertuliano. Tertuliano, ele não era de Alexandria, mas ele era de Cartago, falava latim, foi um dos maiores teólogos do Ocidente e é conhecido como pai da teologia ocidental. Nós utilizamos palavras inventadas por Tertuliano. Uma das palavras que nós utilizamos, inventada por Tertuliano, é a palavra trindade. Meus irmãos, por vezes, dezenas, centenas, talvez milhares de palavras em latim foram inventadas por Tertuliano, porque o pensamento de Tertuliano, a sua reflexão teológica, era tão fértil, que quando Tertuliano procurava se expressar verbalmente, ele não encontrava palavra em latim. E Tertuliano agora tem que inventar palavras, para que as suas palavras inventadas pudessem então trazer o sentido e o conceito das suas teses, do seu significado e da sua teologia. Tertuliano era um homem muito rigoroso com o que fazia, era alguém que amava o rigorismo, a moralidade. Ele por algum tempo viu que a igreja cristã não estava dentro de um padrão moral, talvez a igreja local, segundo a sua expectativa, e Tertuliano então teve uma atitude que lhe custou muito caro. Ele saiu do grupo ortodoxo e se filiou a uma seita que na época já estava crescendo muito, os montanistas. Seita esta construída por um tal de Montano, que se dizia o próprio Paráclito, a origem. Ele era o portador do Espírito Santo. E o montanismo criou grandes problemas na Frígia. Tertuliano se filiou e depois saiu, e os discípulos de Tertuliano criou uma nova seita chamada os Tertulianistas. Mas uma mente aguçada, uma mente prodigiosa, que gastou o seu tempo e toda a sua energia trabalhando com os conceitos bíblicos. Tertuliano, meus irmãos, ele é tão impressionante que ele se antecipa ao concílio de Nicéia em quase 2 séculos, porque o pensamento que foi desenvolvido de uma maneira primorosa no concílio de Nicéia, lá em 325, a respeito da Trindade, Tertuliano já havia desenvolvido isso nos seus dias. Mas Tertuliano, ao contrário de Justino Mártir, ele diz que a filosofia para nada serve. A filosofia não pode ajudar o cristianismo. E ele viveu todos os seus dias com essa
dualidade. Um personagem muito importante desse início da igreja também era Orígenes. Orígenes, da cidade de Alexandria, ele viu seu pai sendo martirizado muito novinho, uma criança, e agora o seu pai, por ser cristão, foi apanhado, levado e morto. E aquilo impressionou muito Orígenes. E ele tem uma atitude, a atitude de Orígenes é agora fazer o que o seu pai fez, ele quer o martírio. Naqueles dias as pessoas, parece-nos que tinham prazer em morrer pelo Evangelho, pela causa de Cristo. E aquela criança quis morrer pela causa de Cristo. A sua mãe pegou todas as suas roupas, escondeu a sua roupa, e Orígenes, envergonhado, não teve coragem de sair para enfrentar o seu algoz. E assim ele foi poupado do martírio. Mas cresceu utilizando a filosofia grega. Orígenes, ele diz que por trás da literalidade das escrituras sagradas há um sentido simbólico, há um sentido espiritual. E aqui que nós temos então a matriz hermenêutica de Orígenes ao interpretar a Bíblia, porque ele diz que a Bíblia, ela tem um sentido alegórico que transcende o sentido literal. Dizia ele que não se podia ler a Bíblia apenas literalmente, mas que por trás do sentido literal havia um sentido simbólico. E esse homem, meus irmãos, ele pensa filosofia, utiliza a filosofia para interpretar o cristianismo, pega conceitos da filosofia e usa no cristianismo, usa conceitos cristãos dentro da filosofia, mas o fato é que ele utiliza a filosofia para que o Evangelho se tornasse ainda mais impactante, mais compreensível, a fim de que as pessoas pudessem ainda dar mais valor aos princípios cristãos, tão desprezado pela sociedade naquela época. Eram dias de perseguição. A igreja cristã é perseguida. Quando eu falo de martírio, é porque por trás do cristianismo há um império romano, e esse império romano é constituído por pessoas incrédulas, pagãs, que têm as suas religiões, que têm a sua própria maneira de viver e que odiavam o cristianismo e perseguia. Em 250, tivemos, meus irmãos, uma perseguição, e à frente dessa perseguição estava um imperador chamado Décio, e essa perseguição foi uma das perseguições mais terríveis para o cristianismo, e durou apenas 1 ano e meio. A igreja luta, a igreja sofre, e a igreja caminha, esconde. E nós passamos pelo segundo século com uma série de pensadores que amavam a Cristo, amavam ao Evangelho e davam suas vidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até que chegamos finalmente no século IV, no ano 301. Lá por volta de 306, Constantino, o grande imperador, é proclamado o grande senhor do Império Romano. Ele tem uma luta numa ponte chamada Ponte Milvio, e ele sai vencedor daquela batalha com um dos seus oponentes, e se torna agora o senhor absoluto do Império Romano. Em 312. Em 313, Constantino
através do Edito de Milão, declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Não se pode mais perseguir a Igreja de Cristo. E esse ano foi um ano prodigioso. Nós conhecemos muitas coisas e detalhes da vida de Constantino, mas é impreciso os fatos quando questionamos da espiritualidade de Constantino. Ele amou o cristianismo, ninguém nega. Ele priorizou o cristianismo, isso é inquestionável. Ele valorizou o cristianismo. Ele tinha prazer em presenciar debates entre os cristãos. Isso tudo acontecia, mas a vida de Constantino, a forma como ele viveu a sua existência, lançam dúvidas quanto à veracidade da sua fé, se autêntica ou não. E há muitos que têm sérias dificuldades quanto à vida e a salvação de Constantino. Mas esse quarto século foi um século prodigioso para a igreja antiga. É quando aparecem, meus irmãos, gigantes da fé, dos quais o mundo não era digno. E eu não tenho dúvida que esse Constantino foi um desses personagens importantes que Deus levantou. Ele não era um pai da igreja, ele não era um presbítero da igreja, nem um diácono, mas ele era o imperador do grande Império Romano. E ele declarou em 313 que o cristianismo não poderia mais ser perseguido dentro do Império Romano. O cristianismo agora não é mais perseguido. As famílias não serão mais mortas por amar a Cristo. Os filhos não seriam arrebatados das mãos da sua mãe, das mãos da sua mãe. Os pais não perderiam mais o seu emprego. Eles não precisavam mais sair de um lado para o outro, se escondendo por amor ao Evangelho e para cuidar das suas vidas. O cristianismo agora poderia se fixar. Constantino constrói igrejas imensas. Ele é quem vai financiar a construção de igrejas em todas as regiões do Império. Ele vai estabelecer uma lei importante para os eclesiásticos, os bispos e os presbíteros, poupando os bispos e os presbíteros de trabalhos seculares. Deveriam ser homens que cuidariam apenas da igreja. Os grandes impostos pesados do império agora já não mais recairiam sobre a igreja cristã, desde que houvesse harmonia entre a igreja e o império. É aqui, meus irmãos, que nós encontramos o princípio da cristandade, esse conceito que na Idade Média será chamado de a síntese da Idade Média. Quando tudo era a mesma coisa, você não conseguia distinguir o que era igreja cristã e o que era o Estado romano, ou o sacro Estado romano-germânico. E é tudo isso movido por Constantino. Muitas coisas aconteceram nos dias de Constantino. Há uma disputa entre um bispo Alexandre, presbítero Alexandre, e um bispo chamado Ário. Ário, um homem também da região de Alexandria, ele costumava ensinar dizendo que o filho tinha um princípio. Ele costumava dizer que houve um tempo em que o filho não existia. E Ário começou a ensinar que Jesus não era Deus. Era um ser perfeito, criado por Deus, mas não era Deus.
Isso já havia sido dito lá atrás pelos monarquianos, pelos adocionistas, pelos dinâmicos, pelos modalistas, pelas teorias da subordinação de Cristo, mas nada tão impactante dentro da própria igreja. Um bispo se levanta e diz que Jesus não é Deus, e aquilo abalou o mundo. Alguns teóricos da época vão dizer que por pouco acordou-se e o mundo era todo ariano. Mas o mundo esteve muito próximo de ser ariano. Por muito pouco, os cristãos, apesar de serem cristãos, não creriam em Cristo como Filho de Deus. E aí, Constantino, com esse grande abacaxi na sua mão, ele convoca um grande concílio que se reúne numa pequena cidade na Ásia Menor, chamada Niceia, e aquele concílio vai se reunir em Niceia. E é um concílio ecumênico. Ecumênico porque vem bispos de todas as regiões em que o Império Romano havia se estabelecido. E os discípulos de Ario naquele concílio são os grandes pensadores. Eles estão levando o concílio inteiro a crer que Jesus é uma criatura de Deus. Constantino, o imperador, ele não é um clérigo, mas ele está dentro do concílio, e ele se auto-intitula uma espécie de bispo estrangeiro. E meus irmãos, quando os documentos começam a ser confeccionados, e quando o concílio começa a atender para o pensamento diário, Deus levantou um jovem que não poderia falar no concílio, mas que ele vai precisar falar, chamado Atanásio. A descrição de Atanásio é que ele é um sujeito muito baixinho e de pele muito escura, mas ele é apenas um diácono. Apesar do seu vasto conhecimento teológico, ele não tem palavras no concílio, porque o concílio é um concílio de bispos, e autorizam Atanásio, e ele começa a falar, e ele é consultado, e aquele homem, meus irmãos, quase que isolado no meio de uma multidão de célebres pensadores, cultos pensadores, que representavam a mais fina flor da igreja cristã, argumentando todos eles a favor de Ario, e ensinando, dogmatizando que Cristo era uma criatura de Deus. O pensamento de Atanásio começa a se cristalizar naquela assembleia, e daqui a pouco o impacto é tão grande da ortodoxia, os seus argumentos são tão inquestionáveis, que em seguida os arianos vão falar e vão testemunhar dizendo: quando Atanásio falava, era como um vento tempestuoso que tomava, derrubando galhos e árvores dentro do concílio. E por final o concílio anematizou, o concílio derrubou o pensamento ariano e sustentou o pensamento da igreja cristã ortodoxa, reafirmando a divindade de Cristo. Cristo é divino. E mais que isso, eles afirmavam com termos que Cristo é da mesma substância que o Pai. Há uma palavrinha que eles usavam, homoousios, mesma substância.
Homoiúsios, de substância semelhante. Observe a diferença. Homoúsios, da mesma substância. Homoiúsios, da substância equivalente. Havia uma diferença muito grande nessas palavras. Um i, apenas um i, criava toda a diferença. Cristo não era de substância equivalente. Cristo não era de uma outra substância. Ele era da mesma substância que o Pai. E isso foi extraordinário naquele conselho. Decidiu-se sobre o cânon. Esse Atanásio escreve uma lista. E na lista de Atanásio você tem os 66 livros que compõem a Bíblia. É um dos grandes documentos da antiguidade que apontam para o estabelecimento do cânon. É maravilhoso. Esse Atanásio escreve também uma espécie de credo, o credo atanasiano, uma espécie de música, e é uma música para os ouvidos, as declarações de fé desse homem, um gigante, grande orador, pregador, e que manteve-se fiel a Cristo diante de um terreno hostil, diante de inimigos doutrinários, mas ele manteve a sua fé, ele não voltou, e ele não foi com a multidão. Esse século, meus irmãos, é um século maravilhoso, porque é o século de Jerônimo. Jerônimo é um indivíduo de uma personalidade difícil. De Roma foi para Belém, ficou dentro de uma caverna e lá ele traduziu a famosa Bíblia que nós chamamos de Vulgata. Essa Bíblia Vulgata foi a Bíblia utilizada pelos cristãos dentro do Império Romano, que falava em língua latina. E é provável que vocês conheçam pessoas com a Vulgata em suas casas. Vocês podem comprar a Vulgata numa loja especializada. Essa Bíblia tem atravessado o século e ela foi produzida lá no finalzinho, na segunda metade do quarto século, por Jerônimo. Esse século, meus irmãos, ele também é um século impressionante, porque surgiu 3 personagens da igreja, chamados de os pais da Capadócia. Basílio de Cesareia, um homem brilhante, chamado Basílio o Grande. Basílio foi um dos pais da igreja que já distribuía sopa para as pessoas necessitadas. Basílio construiu orfanatos. Basílio construiu hospitais. Basílio escreveu uma das primeiras obras a respeito do Espírito Santo. Foi um dos homens que mais definiu as doutrinas trinitarianas. E ele tinha um irmão, o irmão dele era outro gigante como ele, chamado Gregório de Nisa. Grande pensador, grande pai da igreja. E somava-se a esses 2 homens um amigo de Basílio, Gregório de Nazianzo, ou Gregório de Nazianzenzo. Esses 3 indivíduos são chamados de os pais da Capadócia. Foram brilhantes apologistas, escreveram obras maravilhosas e defenderam a fé como ninguém. E no ano de 354, em Tagastes, ou Tegastes, numa província romana, nasce o mais brilhante de todos os pensadores e o mais brilhante de todos os teólogos, Agostinho. Agostinho
é um desses homens que o mundo não era digno. Criança, lidava com um pai incrédulo chamado Patrício, uma avó incrédula, mas uma mãe abençoada, chamada Mônica. E Agostinho fala que a mãe, Mônica, chorou mais por ele do que todas as mães haviam chorado pela morte dos seus filhos. Mônica agonizava-se diante de Deus pelo seu filho. E Agostinho luta contra o seu pecado desde a mais tenra idade. Há uma cena que Agostinho fala dele roubar peras. Mas ele roubava peras não era porque tinha fome. Ele roubava apenas para saciar o seu instinto de maldade que havia nele. Ele era um jovem arguto. Ele ouviu Macróbio. Macróbio era um grande advogado nos seus dias. E ele viu Macróbio argumentando a respeito de se levar impostos para Roma. Ele ficou apaixonado com aquilo, porque Macróbio argumentando e usando a arte da argumentação, convencia as pessoas, e Macróbio dizia: eu não estou argumentando com palavras, estou argumentando com fatos. E Agostinho pede para sua mãe, para o seu pai, a oportunidade de aprender oratória com Macróbio, e vai aprender a argumentar. Ele é professor de retórica, ele é um advogado. E quantos casos Agostinho não venceu, dando a vitória para quem era culpado e punindo quem era inocente. E Agostinho cresceu, almejou ser orador do imperador, e finalmente chegou até Milão. E em Milão ele encontrou o extraordinário pregador da palavra chamado Ambrósio de Milão. A história de Ambrósio de Milão é também uma das mais significativas para todos nós. Ambrósio de Milão, ele era governador de toda a província do norte da Itália, e era um excelente governador, era um homem nobre com posses, querido pela população. Certa vez, com a morte do bispo de Milão, ele no meio da multidão, e as pessoas com grande problema para resolver quem seria o novo bispo, sem chegar a nome algum, ouviu-se do meio da multidão uma criança gritando: Ambrósio para bispo. E a multidão em coro começou a gritar: Ambrósio para bispo. E Ambrósio não teve como recuar. Ele deixou de ser governador daquela região riquíssima de Florença, de Milão, e tornou-se bispo de Milão. É um dos maiores oradores do cristianismo. E Agostinho agora vai até Milão para ouvir Ambrósio pregar, para aprender retórica. E ele ouve Ambrósio. E ele aprendeu retórica e muito mais. Ele aprendeu a respeito da verdade. Em discussão com Ambrósio, ele pergunta: e o que é a verdade? E Ambrósio dizia: você não vai achar a verdade, porque não compete a nenhum homem achar a verdade, mas a verdade te achará. Porque a verdade não é nenhuma filosofia, a verdade não é nenhum princípio, a verdade não é simplesmente palavras ou ideias. A verdade é uma pessoa, e a verdade é Cristo, e Cristo vai te achar, dizia Ambrósio a Agostinho. E Agostinho, atordoado com aquilo, e foi até que não conseguiu mais, e Deus o venceu. No capítulo 10 da sua confissão, ele narra como foi esse encontro extraordinário com Cristo.
E o famoso texto do jardim, quando Agostinho passa, ouve uma criança, a voz de uma criança cantando: toma e leia, pegue e leia. E ele aleatoriamente pegou a Bíblia, abriu em Romanos capítulo 13, versículo 13 e leu. E foi como uma espada de 2 gumes atravessando o seu corpo. E naquele momento Agostinho, ele é encontrado por Cristo. Há uma expressão interessante dele, que ele fala: sem saber, fui levado a ele, para que sabendo ele, me trouxesse a ti. Falando sobre Ambrósio. Sem saber, fui levado a ele, para que sabendo ele, me trouxesse a ti. E ele abraçou o cristianismo. Abraçando o cristianismo, Agostinho se torna o maior teólogo. E é algo, meus irmãos, precioso para nós, porque a doutrina da graça até Agostinho havia quase que desaparecido. As pessoas não falavam sobre a doutrina da graça. Mas Agostinho agora, ele traz a doutrina da graça em toda a sua força. Ele começa a ensinar que a salvação pertence ao Senhor. Foi extraordinário o pensamento de Agostinho. Agostinho teve dificuldades. Na sua época, um pouco antes dele entrar em cena, houve uma disputa muito séria na igreja. Nessa disputa estava um eclesiástico chamado Novaciano. Meus irmãos, Novaciano era um homem da igreja. E Novaciano, ele dizia que as pessoas que no momento da perseguição negaram a Cristo, elas não poderiam, em processo ordinário, voltar mais para a igreja. E houve uma grande disputa. Depois, nos dias de Agostinho, isso voltou novamente, só que agora com um camarada chamado Donato. E a coisa não era séria, a coisa era muito séria. Imagine que nos dias de Agostinho, as pessoas ainda, elas estavam com as costas marcadas pelos chicotes da perseguição. Você conhecia anciãos que tinham sido perseguidos, e essas pessoas por algum motivo sobreviveram, foram massacradas, perseguidas, violentadas e se mantiveram fiéis a Cristo. E agora um grupo que negou o Evangelho no momento mais importante, depois que acabou a perseguição, eles querem voltar para a igreja. E os donatistas, como os novacianos, diziam não. Houve um grupo que o imperador exigiu, e eles pegaram as escrituras sagradas e levaram, chamado de os traidores, e essas escrituras foram queimadas em praça pública, e eles agora queriam voltar para a membresia da igreja. E Donato dizia que não, os novacianos também diziam que não. E houve rachas na igreja católica, novacianos de um lado, ortodoxos do outro lado, e num futuro não muito distante, os donatistas contra os ortodoxos. E Agostinho dizia que a igreja é como um hospital, é cheia de doentes, e que aos poucos os doentes vão se recuperando. Agostinho não pensava como Donato. Ele entendia que era necessário dar mais uma chance para aqueles que haviam negado a fé. E esse homem foi extraordinário. Depois nós tivemos, meus irmãos, o concílio de Constantinopla, um concílio que reafirmou as posições sobre o Espírito Santo. Depois tivemos o concílio em 431 em Éfeso, 451 o concílio de Calcedônia, grandes concílios da igreja. E esses últimos concílios trataram da natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós encontramos homens como Eusébio de Nicomédia, nós encontramos homens como
Nestório. Nós encontramos Cirilo, uma grande disputa se estabeleceu entre Cirilo, da escola de Alexandria, com Nestório, da escola de Antioquia. Nestório enfatizava a humanidade de Cristo, Cirilo a divindade de Cristo. E essa época, ela se fecha com a queda abrupta de Roma, em 410. Em 410, Alarico, chefe dos bárbaros, derruba a cidade de Roma. E em 476, Odroaco, o imperador, um general romano, a serviço dos bárbaros, ele invade definitivamente o Império Romano Ocidental. É quando o Império Romano Ocidental cai definitivamente, em 476. Então são esses os primeiros 500 anos de história da igreja. É uma história cheia de lacunas, mas que aparecem personagens ricos e fatos que marcam toda a estrutura da igreja cristã. Homens que de fato o mundo não era digno, que deram suas vidas, que entregaram as suas vidas por amor a Cristo. Eu me lembro em 300, não um pouquinho antes que isso, daquelas duas mulheres, Perpétua e Felicidade. Duas senhoras cristãs foram acusadas de cristianismo e elas afirmaram, dizendo que eram cristãs. Então levaram aquelas mulheres e elas foram chacinadas, pisoteadas por touros e chifradas por touros. Tanto Perpétua como Felicidade morreram por serem testemunhas de Cristo. Um outro evento que eu gosto muito, os 40 mártires, soldados de Sebaste, na Armênia. 40 soldados cristãos que foram lançados num lago congelado, e os romanos, torturando, colocaram uma tenda com água quente na sua frente, dizia: salvem sua vida, basta você sair da água congelante e ir para a água quente, e com isso você estará negando o seu Senhor. E eles permaneceram lá, até certo ponto, quando um arrependido saiu do lago e foi para a água, negando a sua fé, e os 39 cantaram, 39 soldados de Cristo, 39 mártires. O comandante que estava cuidando dessa chacina não se aguentou, tocado pelo Espírito Santo, arrancou a sua roupa e assumiu o lugar daquele que o traiu, que os traíram. E novamente eles voltaram a cantar, 40 soldados de Cristo, 40 soldados fiéis, 40 mártires de Cristo. Então foram homens, meus irmãos, que o mundo não era digno. Quando eu falo que as nossas igrejas, uma igreja num palácio, a igreja num mosteiro, a igreja num convento, a igreja numa basílica, a igreja num prédio comum, uma igreja num sótão, uma igreja no porão, não importa o local, no descampado, quase nunca é impossível você ver essa igreja gastando o seu tempo com brincadeiras, com entretenimento, com bobagens que se dizem espirituais, com perca de tempo, com assuntos que não levam absolutamente para lugar nenhum. A igreja sempre foi um locus, um local em que a verdade de Deus deve impeirar, deve triunfar, e se necessário, meus irmãos,
Nós teremos que recuperar a frase de Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. É preciso se manter fiéis. Nós não podemos transformar o nosso culto em entretenimento. Não podemos transformar o nosso culto em palco. Nós não podemos transformar o nosso culto em teatro. Nós não podemos transformar as nossas pregações em discursos vazios, políticos, filosóficos. Mas é necessário dar ênfase à centralidade da palavra, trazer à memória dos irmãos o que esses homens fizeram e o que Deus fez através desses homens da história. O autor aos Hebreus, que nós não conhecemos, no versículo 38 ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. Tivemos um João Crisóstomo, apenas para fechar. João Crisóstomo, ele tem esse nome porque significa boca de ouro. Era um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Segundo alguns autores, e talvez o próprio Calvino vai dizer, que não houve na antiguidade alguém que conhecesse melhor as línguas e os métodos de estudos da Bíblia do que João Crisóstomo. Um dos maiores pregadores. Mas João Crisóstomo não foi o maior teólogo. Ele foi o maior exegeta da antiguidade. Porque coube a Agostinho ser o maior teólogo na antiguidade. A nossa geração é uma geração que se perde, definha, que gasta o seu tempo e que vê o seu tempo passar com um aparelho na mão, um smartphone, que rouba o nosso tempo precioso, porque a cada um segundo uma mensagem no WhatsApp chega, um e-mail chega, uma notícia chega, um comentário chega. E se você somar tudo isso, na grande maioria, nas multidões das mensagens, daquilo que te ocupou o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, você vai observar que não serviu para nada, não houve nada de proveito, não há nada significativo, não há nada que se sustenta, não há nada digno de confiança, a não ser blá blá blá, tagarelice, conversa fiada, bolhas de sabão que para nada serve. Gastemos o nosso tempo, se assim você entender, com a oração. Vamos gastar o nosso tempo com a oração. Vamos gastar o nosso tempo com a leitura e meditação na palavra de Deus. Precisamos de jovens que, assim como Lutero, conhecia a carta de Paulo aos Romanos de cor e em grego. Precisamos de mulheres com a fibra de uma perpétua, de uma felicidade. Precisamos de jovens impactantes, crianças com aquele espírito de Orígenes, de se necessário também morrer pelo Evangelho. Meus irmãos, precisamos de homens lavados pelo sangue do Cordeiro. E se esses homens lavados pelo sangue do Cordeiro, se pela misericórdia de Deus começarem a aparecer aqui em nossa igreja, nós faremos ainda obras maiores
do que esses homens citados hoje fizeram. E Deus será glorificado. E o Senhor, que é o Pai da eternidade, Ele mesmo haverá de no futuro nos dizer que também nós tínhamos sido encaixados, pensados, potencialmente colocados em Hebreus 11:38. Que também de vocês ouça-se, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Que Ele os abençoe. Amém. Amém.